As guerras marcam a história da humanidade. Elas expõem a natureza e os conflitos humanos de forma extrema e violenta. Quando começam, só é possível afirmar que muitas pessoas morrerão e que nada será como antes. As guerras mudam tudo. Meu nome é Júlio Farias e eu sou professor de História. Nessa série, vamos analisar a guerra que mudou a América do Sul, a Guerra do Paraguai, também conhecida como a Guerra da Tríplice Aliança. Há 150 anos, entre 1864 e 1870, Brasil, Argentina e Uruguai se uniram contra o Paraguai e travaram uma sangrenta guerra onde morreram mais de 350 mil pessoas. E essa guerra foi, segundo dizem os historiadores, uma das primeiras guerras totales da história. E isso provocou uma tremenda mortandade. Essa ainda é uma guerra polêmica, repleta de interpretações divergentes. É preciso compreender melhor a Guerra do Paraguai, conhecer o que os historiadores dos 4 países envolvidos estão estudando e as análises mais recentes sobre a guerra. A Guerra do Paraguai foi tão importante que ela teve várias interpretações, continua sendo um tema polêmico. Como tudo em história, né? Não existe uma verdade final absoluta, porque sempre aparece um documento novo, um método de análise, preocupações novas, perguntas novas sobre a guerra. Vamos a lugares marcados pela guerra, descobrir o que ainda existe por lá e a relação de seus habitantes com o maior conflito da América do Sul. É isso que vamos fazer na série A Última Guerra do Prata. Rio da Prata, um dos personagens centrais da história da América do Sul. Sua posição geográfica e estratégica motivou disputas políticas e econômicas, conflitos e guerras. A última e maior delas é conhecida pelos brasileiros como Guerra do Paraguai, mas é também chamada de Guerra da Tríplice Aliança ou Guerra Grande. Muitos estudos já foram realizados sobre essa guerra. No Brasil, por exemplo, até meados do século XX, predominou uma visão onde o expansionismo paraguaio e a megalomania do seu presidente, Solano Lopes, motivaram a guerra. O nacionalismo da época exaltava heróis como o Duque de Caxias e o General Osório, que combateram o invasor. Depois, surgiu uma visão que culpava o Império Britânico, a maior potência da época, pela guerra. Nessa visão, Brasil, Uruguai e Argentina foram usados para impedir o desenvolvimento do Paraguai, que não submetia aos ingleses. Recentemente, novos estudos mais documentados buscam explicar o conflito a partir das tensas relações entre os países da região do Prata no processo de formação dos seus estados nacionais. É uma abordagem historiográfica mais abrangente, que exige que a gente conheça uma história que começa aqui, no Rio da Prata. Localizado no sul do continente, entre o Uruguai e a Argentina, o Rio da Prata é, na verdade, o grande estuário formado pelos rios Paraná e Uruguai. Por sua bacia hidrográfica, é possível acessar o interior do continente e chegar a 5 países: Argentina, Uruguai e Brasil, Paraguai e Bolívia. Em 1492, Cristóvão Colombo chegou ao continente americano e o reivindicou em nome da Espanha. Os portugueses já navegavam o Atlântico e não aceitavam essa posse espanhola. Depois de intensas negociações, em 1494, os 2 países chegaram a um acordo, o Tratado de Tordesilhas, que determinava um meridiano para separar os domínios de cada coroa nas novas terras. O Rio da Prata ficou no lado espanhol do meridiano. O tratado fez o acordo, mas na verdade nunca foi respeitado. Em 1776, preocupada com as incursões portuguesas na região platina, a coroa espanhola cria o Vice-Reino do Prata. Buenos Aires torna-se sede política e econômica de uma região que ia da Patagônia ao sul ao Alto Peru no norte.
a cidade se desenvolve rapidamente e o dinheiro trouxe muito poder. Aí, no início do século XIX, tudo mudou. Napoleão varreu a Europa e todo o sistema colonial espanhol desmoronou. O antigo vice-reino do Prata deu origem a 5 novos países independentes: Paraguai, Uruguai, Bolívia, Chile e as Províncias Unidas do Prata, futura Argentina, uma região em permanente conflito. O que eram as Províncias Unidas do Prata? O que era essa Argentina antes dessa unificação? Eran un grupo de provincias reunidas resultantes de la disgregación del Virreinato del Río de la Plata. A diferencia de lo que pasó en Brasil, en donde la independencia se da de una manera en relación al Río de la Plata mucho más pacífica y con una continuidad institucional y cierta centralización, todo, digamos, matizado. Lo estoy haciendo en comparación al Río de la Plata, no porque en Brasil no hubiera conflictos. Lo que pasa en el Río de la Plata es que se ve, digamos, la proliferación de autonomías provinciales muy diversas. En realidad son pequeñas soberanías provinciales que no responden a un poder centralizado. Nesse processo político argentino anterior à guerra, quem são os unitários, quem são os federalistas? Son dos tendencias que se empiezan a desarrollar durante la década de la Revolución, 1810-1820. Los unitarios son los que de alguna manera, para decirlo generalizadamente, van a defender la primacía de Buenos Aires por sobre el resto de las provincias, un gobierno centralizado, y los federales son los que van a defender la autonomía de las provincias. Eso es en un principio. Lo que pasa es que después la historia se complejiza bastante, porque no solo van a responder a esos principios, sino que después muchas veces va a haber disputas dentro de los mismos unitarios o dentro de los mismos federales, y muchas veces van a compartir algunas ideas, pero digamos, idealmente es esa la diferencia. Chegou a existir conflitos armados entre unitários y federalistas? Sí, es lo que caracteriza prácticamente la primera mitad del siglo XIX o el periodo de la post-independencia. Em 1835, o caudilho federalista Juan Manuel de Rosas assume o governo em Buenos Aires e implanta uma ditadura que assombra os países vizinhos. Existia, por parte da Confederação Argentina ou dos unitários, a ideia de reunir novamente o vice-reino do Prata, o antigo vice-reino do Prata, sob uma só bandeira? Sí, existía. Pero, digamos, creo que la distancia entre alguna idea y que eso se concrete en un proyecto efectivamente político, me parece que no era tan probable. Digamos, me parece que había más un temor externo, a una paranoia a lo que Rosas podía llegar a ser. Me parece más un miedo que un peligro real. Sí. Brasileiros e argentinos herdaram a rivalidade de Portugal e Espanha na região platina. O objetivo do Brasil era impedir o domínio de Buenos Aires sobre a Bacia do Prata. Manter os rios abertos à navegação era a garantia de acesso ao oeste do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Era também a maneira mais rápida para chegar ao isolado território do Mato Grosso, praticamente inalcançável por terra. Garantir o acesso aos rios era tão importante que em 1817, ainda sob domínio de Portugal, o Brasil invadiu o que hoje é o Uruguai e o anexou ao seu território, criando a província cisplatina. Esses quadros aqui no Museu Histórico Nacional representam o primeiro grande conflito entre argentinos e brasileiros, a Guerra Cisplatina. Foram 3 anos de lutas entre 1825 e 1828 e que só terminaram porque o Império Inglês, a maior potência da época, resolveu intervir e garantir a independência do Uruguai. Criava-se um novo Estado, que, segundo o embaixador britânico Lord John Ponsonby, teria a difícil missão de ser um algodão entre cristais e conter os atritos entre os países vizinhos. O fracasso e as despesas da Cisplatina colaboraram para a impopularidade de Dom Pedro I e para sua abdicação em 1831. Dom Pedro II era apenas uma criança e assumiu o trono em 1840 com 15 anos de idade. O Brasil era olhado com desconfiança por seus vizinhos.
Era um país enorme, escravocrata e governado por uma monarquia de origem europeia em meio a diversas repúblicas em processo de formação. O Brasil via a região ali como repúblicas instáveis, como uma zona quase que natural de sua influência. Que havia disputas de fronteira com a Argentina, sim, havia disputas de fronteira com o Paraguai, disputas sobre a liberdade de navegação no Rio Paraguai, isso tudo havia, mas não existe nenhuma prova que mostre que o Brasil tinha alguma pretensão, por exemplo, de reincorporar o Uruguai. Aliás, seria completamente improvável que mesmo que ele tivesse essa pretensão, isso pudesse se realizar, né, pela intervenção da Inglaterra, que não deixaria isso acontecer. Ou seja, a Inglaterra não interessava um Brasil forte no Rio da Prata. Em 1851, Brasil e Argentina começaram uma segunda guerra na região, a Guerra do Prata. O ditador argentino Juan Manuel de Rosas apoiou o uruguaio Manuel Oribe numa guerra civil para tomar o poder no Uruguai. Se tivesse sucesso, Rosas poderia controlar os portos de Buenos Aires e Montevidéu, impedindo que as províncias rebeldes argentinas fugissem ao seu controle. A oposição ao governo de Rosas era liderada pelas províncias de Corrientes e Entre Rios. Localizadas entre o rio Paraná e o rio Uruguai, elas tinham livre acesso ao porto de Montevidéu, não precisando utilizar o porto de Buenos Aires para o comércio. Para conter Rosas, o Império Brasileiro alegou a defesa da soberania do Uruguai e do Paraguai e partiu para a guerra. Montou uma aliança militar com esses dois países e com as províncias argentinas de Entre Rios e Corrientes. Juntos, eles derrubaram o governo de Buenos Aires. Mas apesar da queda de Rosas, as divergências internas argentinas eram tão grandes que se formaram duas unidades políticas no território, o Estado de Buenos Aires e a Confederação Argentina, formada por 13 províncias e presidida pelo caudilho de Entre Rios, Justo José de Urquiza, que lutou ao lado dos brasileiros. Quando o Rosas é derrotado, não existe no Rio da Prata mais um poder político-militar que possa fazer sombra aos interesses do Império, ou que possa ameaçar o Rio Grande do Sul. Então, a década de 50 até o início da Guerra do Paraguai é o momento do apogeu da hegemonia brasileira no Rio da Prata. A Argentina só foi unificada quando Bartolomeu Mitre, líder unitarista, derrotou os exércitos confederados de Justo José de Urquiza na Guerra Civil de 1861. A República Argentina passou a ter uma única Constituição e Bartolomeu Mitre foi eleito presidente do país em 1862. Mais ao norte, na Bacia do Prata, está o Paraguai, país que tem o nome do rio que corta seu território. De onde são as pessoas que atravessam esse rio todos os dias? Vienen de Pilar, vienen las campañas, vienen del interior de Pilar, pasan acá, van al médico. Então, paraguaios são argentinos? Venimos a llevar un poco de mercadería, así como la frontera, igual que Foz do Iguazú, Ciudad del Este. Sim, sim. Esses rebocadores vienen de onde vienen? De Buenos Aires. Vienen de Buenos Aires. Hay paraguayos, bolivianos, brasileños también. Sim. O que eles transportam aqui pelo rio? Lleva soja, combustible, de todo. ¿Viste? Pero es muy grande. No, este es chico, hay más grande. Este es chico? Sí, hay más grande. Usted está llevando poco, poquísimo. Sim. Situado no meio do continente sul-americano, o Paraguai tem uma posição geográfica desfavorável. Para chegar ao mar, é preciso descer o rio Paraguai, navegar o rio Paraná em território argentino y ahí alcanzar el Río da Prata y el océano. Paraguay lo que tuvo ya desde la colonia es el carácter de provincia fronteriza, alejada, sin metales, con bastante poco interés y atención de la corona española. O sea, una provincia medio rebelde, medio pobre que estaba allá en el fondo del río, de los ríos. Em 1811, o Paraguai declarou sua independência em relação à Espanha. Mas Buenos Aires não reconheceu essa independência e tentou dominar o Paraguai enviando um exército ao país. Os invasores foram derrotados e o Paraguai ficou livre. Em 1814, José Gaspar Rodrigues de Francia implantou um regime autocrático no país e decidiu que a melhor forma de evitar as turbulências políticas na região platina seria fechar o Paraguai. O país ficou isolado do mundo por 26 anos. Desde Buenos Aires se ponían muchas trabas al comercio con
con Paraguay, con la idea de, que todavía hoy es muy vigente, ¿no? Si cerramos las vías de comercio de un país, va a desaparecer. Entonces, eso fue la intención de Buenos Aires y Francia asumió el desafío. No voy a esperar a que me cierren, dijo Francia, sino que yo mismo cierro. Nadie entra, nadie sale. Lo que sucede bajo Francia es una recampesinización de la mano de obra que ya era mercantil a finales de la colonia. O sea, ya había moneda, ya había salario, ya había exportación e importación. Eso se recampesiniza, se vuelve otra vez de autoconsumo bajo Francia. Y lo que hay es una pobreza generalizada, digamos. O sea, es un país que se crea en medio del encierro y de la autosubsistencia de la pobreza. Em 1840, o ditador Francia morre. Em 1844, o Congresso Paraguaio elegeu Carlos Antônio Lopes o primeiro presidente constitucional do país. Ele manteve o controle sobre o Estado, investiu em infraestrutura e começou a abrir o Paraguai ao mundo. Cuando Don Carlos quiere volver a vender hierba, encuentra que el imperio brasileño ya se adueñó del mercado de la hierba, que es un mercado tradicionalmente paraguayo. Y que la tecnología de tostado y de ensuronado de la hierba mate ya había cambiado mucho por la inserción de Brasil en ese mercado, ¿verdad? Entonces, es como una inserción tardía en un orden que ya había cambiado mucho en esos 30 años anteriores, ¿verdad? Hay un desarrollo económico comparado con lo que había antes, pero no había una potencia comparada con Estados Unidos, con Brasil o con Inglaterra, ¿no? Como muchas veces se plantea, ¿no? La revolución del Paraguay, sino que desde cero, que no había nada, al primer desarrollo siempre fue un desarrollo importante. En 1852, cuando Rosas cae, se reconoce la independencia del Paraguay, entonces ya hay una relación entre Argentina y Paraguay como dos estados independientes, entonces ahí hay un desarrollo mucho más grande porque el Paraguay sí puede empezar a vender y a exportar sus productos y traer gente de afuera. Y ahí empieza a abrir una serie de establecimientos industriales, podríamos llamar, como el arsenal o el astillero o la fundición de hierro, también el ferrocarril. Es decir, hay un desarrollo industrial pensado primeiramente para a guerra. Na década de 1850, o presidente paraguaio Carlos Antônio Lopes volta sua atenção para os problemas de fronteiras. Com o Brasil, o Paraguai defendia que a fronteira entre os países era determinada pelo Rio Branco. Já o Brasil afirmava que a fronteira era delimitada pelo Rio Apa. Carlos Antônio Lopes, então, fechou o Rio Paraguai aos brasileiros e isolou o Mato Grosso. O Brasil ameaçou o Paraguai com uma guerra e o presidente paraguaio recuou e assinou um tratado de livre navegação em 1856. Com os argentinos, os paraguaios disputavam áreas nas províncias de Corrientes e de Misiones e também no Chaco, onde a Argentina queria que seu território fosse até o rio Pilcomayo. Em 1862, morre o presidente paraguaio Carlos Antônio Lopes. Seu filho, Francisco Solano Lopes, torna-se presidente do país. O Paraguai tem muitas questões pendentes, mas não busque resolvê-las pela espada, mas sim pela caneta, principalmente com o Brasil. Carlos Antonio Lopez never left Paraguay. Only his son, Francisco Solano Lopez, had been to Europe. And when he went to Europe, he was thinking about the process of opening Paraguay. Looking at the example of Europe, that there was a balance of power in Europe that kept the peace and promoted economic progress. He thought that such a thing was present in Latin America too, in South America too. Now, I myself think that he was mistaken about this. I don't think there was a balance of power that he's referring to. If you take Uruguay and Argentina and Paraguay together, they do not equal the power of Brazil. They're smaller than Brazil in population, they're smaller in terms of the economy, they're smaller in terms of political influence. He thought that more Paraguayan influence would benefit the broader South Americans, it seems to me. As aspirações de Solano Lopes por maior influência na região despertaram o interesse da República Oriental do Uruguai, país que desde a sua independência era pressionado por Argentina e Brasil e vivia imerso em violentas guerras civis provocadas pelos seus dois partidos políticos, o Partido Colorado e o Partido Blanco. Em 1860, o Partido Blanco assumiu o governo uruguaio.
O presidente Bernardo Berro buscou a proteção paraguaia e, em troca, ofereceu a saída para o mar que o Paraguai tanto precisava. O Uruguai, na primeira metade do século XIX, nesse momento anterior à guerra, como era a política uruguaia? Bastante complicada, porque con Uruguay nacen casi al mismo tiempo sus partidos políticos, Partido Blanco y Partido Colorado. Sí. El país nace con una guerra civil enorme y dura hasta 1851, con intervención de Francia, de Inglaterra, de los partidos políticos argentinos y en última instancia de Brasil. Como era essa relação entre os blancos uruguaios y el Paraguay nesse momento anterior à guerra? La relación de los blancos es con los partidos de la región por una cosa que los alumnos de Uruguay, los más jóvenes, les cuesta entender. ¿Por qué se metían con nuestros partidos, te dicen? Y lo que los profesores de historia les decimos es, ¿y cómo nos van a meterse si hacía 10 años, 20, 30 atrás estaban juntos y eran una misma cosa? Desprenderse de la unidad del virreinato costó mucho. Entonces la unión de los partidos blanco y colorado con los partidos unitario y federal argentino fue una cosa muy natural. Los blancos se relacionaron con los federales argentinos y los colorados lo harán con los unitarios. ¿Qué podía hacer Paraguay? Paraguay buscaba una salida al mar, pero además de salir al mar quería hacerlo para marcar una presencia fuerte en la región que no había tenido por su antigua e histórica política de aislamiento. Entonces, con Rosas no se podía, con Mitre se va a poder muchísimo menos pensar en la salida contando con Buenos Aires. El puerto alternativo, ¿cuál es? Montevideo. Y un Montevideo controlado por colorados, que están aliados históricamente con los unitarios, hace que naturalmente Paraguay apoye a quien? A los blancos. O porto de Montevidéu era uma alternativa também para as exportações das províncias federalistas argentinas. Isso incomodava o presidente Bartolomeu Mitre, que apoiou secretamente Venâncio Flores, líder da oposição uruguaia, em uma nova guerra civil no país. E em 1863, o presidente uruguaio Bernardo Berro começou a ter problemas também com o Brasil. O governo Blanco não renovou um tratado de comércio e navegação e depois investiu contra os estancieiros gaúchos que possuíam terras no país. Aumentou os tributos do comércio na fronteira, proibiu o trabalho escravo em terras de brasileiros e se recusou a devolver escravos fugitivos. Os produtores gaúchos foram até o imperador cobrar medidas contra o governo uruguaio, que acusaram de promover violência e perseguição contra os brasileiros. E los criadores de ganado en la zona de Río Grande avanzaban sobre el territorio oriental, muy generoso en existencia de ganado, que alimentaba una industria saladeril riograndense importante. Claro, avanzaban como si estuvieran en territorio brasileño, pretendían sus reglas, pretendían sus leyes, pretendían sus beneficios. Era una fuerza económica que de alguna manera determinaba también al imperio brasileño a intervenir. Temendo um conflito com a problemática província do Rio Grande do Sul, o imperador enviou o conselheiro Antônio José Saraiva a Montevidéu para negociar um acordo. Para o conselheiro Saraiva, a solução do problema seria o fim da Guerra Civil Uruguaia e um governo de conciliação entre blancos e colorados. Negociar a paz com o Uruguai era complicado, entre outros motivos, porque muitos produtores brasileiros estavam lutando contra o governo uruguaio ao lado do líder colorado Venâncio Flores. O acordo de paz não foi possível. Em 1864, no dia 4 de agosto, o governo brasileiro emite um ultimato aos uruguaios, dando 6 dias de prazo para que todas as suas necessidades, todos os seus pedidos fossem atendidos. Caso contrário, iria acontecer que as forças do Exército Brasileiro, estacionadas na fronteira, receberão ordens para procederem às represálias sempre que forem violentados os súditos de Sua Majestade. Ou ainda, que também o almirante Barão de Tamandaré receberá instruções para, do mesmo modo, proteger com a força da esquadra os agentes consulares e aos cidadãos brasileiros ofendidos. A dureza desse ultimátum provocou uma reação igualmente dura dos uruguaios, que se recusaram a arquivar esse documento e romperam relações diplomáticas com o Império Brasileiro. E mais,
O presidente Aguirre, do Partido Blanco, encaminhou uma cópia desse documento para o Paraguai de Solano Lopes, pois imaginava que era o elo que faltava para a aliança entre Paraguai e Uruguai. I think that the Blanco government were very happy to use Solano Lopez in this way. So instead of thinking it from the vantage point of Solano Lopez using the Uruguayan problem as a way to become more important regionally, it was that the Uruguayans were setting the things up for him to fall into line with that. Esse documento é a nota oficial, é a resposta do governo paraguaio ao ultimato que o Brasil deu ao Uruguai para que cedesse às suas exigências. O senhor presidente da República ordena declarar que o governo da República do Paraguai considera qualquer ocupação do território oriental, numa referência ao Uruguai, como atentatório ao equilíbrio dos Estados do Prata, que interessa à República do Paraguai como garantia de sua segurança, paz e prosperidade, e que protesta de maneira solene contra tal ato, encarregando-se desde já de toda a responsabilidade das implicações dessa presente declaração. Com esse documento, a gente vê que o governo paraguaio avisou ao Brasil que, se fosse cumprido o ultimato feito pelos brasileiros ao Uruguai, a guerra seria inevitável. No se puede decir que la cuestión oriental fuese la causa fundamental o la causa profunda de la guerra. Yo diría que la guerra estaba dada por cuestiones que no habían quedado resueltas, de límites, de navegación, en las relaciones paraguayo y brasileñas, en el caso de la Argentina de límites, más otras cuestiones de índole políticas e ideológicas, ¿no? Es decir, que la cuestión uruguaya fue una cuestión coyuntural, que sirvió de catalizador para que se desencadenara la guerra, pero no como una causa fundamental de la guerra, ¿no? A guerra entre Brasil e Uruguai era a terceira guerra internacional na região Platina em menos de 40 anos. Disputas políticas e econômicas e problemas de fronteiras criaram a atmosfera de hostilidade que ainda em 1864 provocaria a Guerra do Paraguai. No próximo episódio da série A Última Guerra do Prata, o Império Brasileiro invade o Uruguai. O presidente Solano Lopes entra no conflito e declara guerra ao Brasil. A maior guerra da América do Sul começa com a perspectiva de ser um conflito rápido, mas não é isso que acontece. Vamos conhecer os 5 anos da Guerra do Paraguai. Em setembro de 1864, aqui da Baía de Guanabara, a espada imperial brasileira, a mais poderosa da América do Sul, zarpou em direção ao Rio da Prata para derrubar o governo uruguaio. Era o terceiro conflito internacional na região Platina, a guerra contra o Uruguai. Esse conflito, que ocorreu por causa das disputas entre o governo uruguaio e os brasileiros que produziam gado no Uruguai, fez emergir toda a tensão da região Platina. Disputas políticas, econômicas e problemas de fronteira criam um clima de hostilidade que ainda em 1864 vão culminar com a Guerra do Paraguai. O Uruguai conseguiu que o presidente paraguaio Solano Lopes, comandante do maior exército da região Platina, ficasse ao seu lado e ameaçasse o império. Lopes foi ignorado. As cidades de Paissandu e Salto foram atacadas por brasileiros e por forças leais ao Partido Colorado, oposição ao governo Blanco uruguaio. Por quase um mês, Paissandu resistiu. Mais de 2.500 bombas atingiram a cidade, que finalmente caiu em 2 de janeiro de 1865. As forças brasileiras, unidas aos traidores que acompanham Flores, cometeram um ato de repugnante crueldade e barbárie. A heróica Paissandu sucumbiu ao final. A ajuda paraguaia de Solano Lopes não chegou a tempo. E em fevereiro de 1865, o objetivo brasileiro já era alcançado. O Partido Blanco deixa o governo. Venâncio Flores, aliado do Brasil e da Argentina, foi empossado presidente do Uruguai. In the case of Solano Lopez, the Paraguayan political environment favored authoritarianism. When one person has that kind of power, it's very easy, it seems to me,
to become very sensitive and to feel challenged in ways that other people would not accept. He regarded what happened in the Banda Oriental as a provocation by the Brazilian government against his authority in Paraguay. Now, only Solano Lopez could have interpreted it that way. The Brazilians were busy in Uruguay for reasons that had nothing to do with Paraguay. But his reading of that was the only option available to him, given the political background that he had there in his own country. A vitória brasileira ali colocaria o Paraguai numa situação mais difícil de negociar uma pressão brasileira pela abertura do Rio Paraguai. Daí a achar que isso significaria a ideia de o Paraguai seria o próximo alvo do Império, não há nada que justifique um cálculo desse, né? Que seria um cálculo de extremo, ou seja, nós vamos provocar uma guerra com o Brasil porque o Brasil vai invadir o Paraguai de qualquer maneira. Não havia nenhum indício que esses planos fossem os planos do Brasil. Com a invasão do Uruguai, Solano Lopes retaliou o Brasil. Sua primeira medida foi ordenar a apreensão do navio brasileiro Marquês de Olinda, que passava aqui pelo porto de Assunção com o novo presidente da província do Mato Grosso. A segunda medida foi executar uma ofensiva contra o Brasil, que tinha duas frentes de combate. A data que marca o início da Guerra do Paraguai é dezembro de 1864. Sem declarar guerra, as tropas paraguaias invadiram a província do Mato Grosso. Rapidamente, tomaram o forte de Coimbra na fronteira e avançaram sobre as cidades de Miranda, Corumbá, Dourados e Coxim. O Mato Grosso ficou isolado e não era mais uma ameaça. A maior força do exército paraguaio foi então para o sul, socorrer o governo do Partido Blanco no Uruguai. Mas para isso, era preciso cruzar o território argentino. O presidente paraguaio Solano Lopes seguiu o conselho do governador da província argentina de Entre Rios, Justo José de Urquiza, e pediu que o presidente Bartolomeu Mitre permitisse a passagem de suas tropas pelo país. Mitre negou o pedido. Então, em abril de 1865, Solano Lopes declarou guerra à Argentina e invadiu a cidade de Corrientes, onde esperava receber apoio popular e político. Havia motivo para que Solano Lopes imaginasse que teria apoio de Corrientes nessa invasão e nessa guerra? Entre correntinos y asunceños o correntinos y paraguayos siempre hubo una amistad muy cercana, muchas relaciones de tipo económico, social, una cercanía muy fuerte que no existía, por ejemplo, entre Corrientes y Buenos Aires. Cuando se produce la invasión hay una división que se produce entre aquellos sectores que permanecen de alguna manera ligados a la posición del gobierno nacional, a la posición de Mitre, del presidente Mitre, y por otro lado un sector que se manifiesta abiertamente a favor del Paraguay, los sectores paraguayistas. Sí, aquí hay algo interesante, ¿no? Una nota dirigida a Robles, a Wenceslao Robles, el jefe de la ocupación, y está firmada por los tres miembros del triunvirato paraguayista. E em Corrientes se faz governo composto de 3 pessoas, triunvirato de apoio à ocupação. A la ocupación, que estaba integrado por Víctor Silvero, Teodoro Gaúna e Sinforoso Cáceres. Mas então o Solano Lopes tinha todos os motivos para acreditar que teria apoio em Corrientes. Claro, sí. Y además también existía entre los correntinos y tal vez entre los sectores federales la idea de que Urquiza podía liderar de alguna manera, y eso es lo que le van a reclamar otros caudillos federales de otras provincias argentinas, una reacción que fuera antiliberal y que al mismo tiempo incluiría la posibilidad de un acuerdo con Solano Lopes. Não se tinha a leve impressão de que a Argentina ia entrar na guerra porque sabia-se que o interior argentino era contra a guerra. Quer dizer, esse é potencialmente o grande erro do Solano Lopes. Ao invadir Corrientes, ele viabiliza que o Mitre assine o Tratado da Tríplice Aliança. Então, Solano Lopes, de um lado, lhe falta, ao meu modo de ver, maturidade política. E, de outro lado, ele tem Urquiza prometendo apoio para ele. É um jogo arriscado, mas
factível, ele poderia ter tido sucesso nisso, se não fosse a circunstância que a gente conhece da véspera da guerra, mudança de posição do Urquiza, o interior argentino não ter se levantado a favor dele. Pero desde el momento en que el ejército paraguayo puso el pie en el territorio argentino, los argentinos se unieron en contra de López. Él contaba con las divisiones internas de la Argentina y también contaba con el conflicto entre el Brasil e Inglaterra, que hubo antes. Pero en fin, ese conflicto entre Inglaterra y Brasil no iba a derivar en una intervención inglesa en el Brasil. López tenía miedo de verse acorralado por sus vecinos. ¿Qué pasaba si la Argentina y el Brasil se ponían de acuerdo y atacaban el Paraguay? Entonces, para evitar eso, tomó medidas que no tendían precisamente a buscar una guerra larga, sino a evitar la posibilidad de una alianza. En realidad, lo que se produjo fue la alianza. Em 1º de maio de 1865 é firmado o Tratado da Tríplice Aliança entre o Brasil, a Argentina e o Uruguai, que agora é aliado. Esse tratado aponta e determina as principais questões dessa guerra. Essas encadernações da versão Uruguai e Argentina dão esse tom e mostram esses objetivos de forma bastante direta. Logo no primeiro artigo, Sua Majestade o Imperador do Brasil, a República Oriental do Uruguai e a República Argentina se unem em aliança ofensiva e defensiva na guerra promovida pelo governo paraguaio. Ao longo do tratado, aparecem também questões que vão ser muito importantes, tanto no desenrolar quanto no pós-guerra. Por exemplo, os aliados se comprometem solenemente a não deporem as armas senão de comum acordo, bem como a não negociarem separadamente com o inimigo comum. No artigo 16 é colocado que fica estabelecido que os aliados exigirão do governo do Paraguai que celebre com os respectivos governos tratados definitivos de limites sobre as seguintes bases. E aqui está uma das grandes polêmicas do tratado. O Brasil manteve sua demanda de fronteira onde sempre quis, no Rio Apa, mas a Argentina, que antes pedia a fronteira na região do Rio Pilcomayo, no tratado exigiu toda a região do Chaco paraguaio, ampliando seu território até a fronteira com o Mato Grosso. Além dos objetivos já destacados no tratado, havia também o interesse em uma guerra rápida e eficiente sob comando do presidente argentino Bartolomeu Mitre, que foi escolhido comandante em chefe dos exércitos aliados. O Tratado da Tríplice Aliança permaneceu secreto até 2 de março de 1866, quando foi revelado no Parlamento Britânico. O Paraguai intensificou sua preparação para guerras a partir das ameaças brasileiras de 1856. Seu exército, maior da região, contava com cerca de 70 mil homens, uma população de 450 mil pessoas. O Brasil, com cerca de 9 milhões de habitantes, tinha uma força menor. Desprestigiado pelo governo imperial, o exército contava com apenas 18 mil combatentes. Por isso, foram convocados para a guerra os membros da Guarda Nacional, uma milícia paramilitar ligada às elites regionais, com muitos homens, mas sem nenhum preparo para esse tipo de conflito. Para resolver o problema, em janeiro de 1865 foi criado o Corpo de Voluntários da Pátria. Homens até 50 anos poderiam se alistar. Receberiam soldo durante a guerra, gratificações ao retornarem, pensões nos casos de invalidez ou morte e terras em colônias militares. Os escravos entregues para a guerra receberiam a liberdade. O voluntariado foi, na verdade, um fenômeno coletivo. Houve alguns voluntários que fizeram um alistamento individualmente, mas a grande maioria seguiu uma lógica clientelista. Elas se alistaram quando uma liderança local organizava grupos. Então, muitas vezes, como em quase qualquer guerra, o que os levou a se alistar foi o estímulo de parentes e amigos. Eu percebo grupos que são ligados ao partido que estava no governo, que era a Liga Progressista, pessoas entre 16 e 35 anos, homens solteiros, interessados também nas vantagens que poderiam receber a partir do serviço de uma campanha que eles acreditavam que seria curta. Também ocorreram casos de mulheres que se voluntariaram. A mais conhecida é Ana Nery.
viúva baiana que foi à guerra como enfermeira para acompanhar seus filhos e irmãos convocados. Mas houve casos de mulheres que queriam entrar em combate. Tem também a Jovita, uma jovem que morava no Ceará, no interior do Ceará, e que ao ouvir falar da guerra, se vestiu de rapaz e se alistou. Mas quando ela chegou em Fortaleza já tinham descoberto que ela era moça. Mas aí aquilo virou uma peça de propaganda e ela chegou a vir para o Rio de Janeiro, depois não se sabe bem o que aconteceu com ela. Uma versão diz que ela ficou aqui no Rio e uma outra versão diz que ela foi como auxiliar na parte de enfermagem e morreu em Corrientes de cólera. A primeira ação do novo exército brasileiro foi combater a invasão paraguaia ao Rio Grande do Sul. Entre junho e agosto de 1865, as tropas de Solano Lopes tomaram as cidades de São Borja e Uruguaiana. O objetivo ainda era chegar ao Uruguai para restabelecer o governo do Partido Blanco. Acompanhando as tropas imperiais estava o voluntário da pátria número 1, o próprio imperador Dom Pedro II, que foi ao Rio Grande do Sul com seus genros, o Conde D e o Duque de Saxe, para mostrar o comprometimento da monarquia com a causa da guerra. Após uma série de erros do comandante paraguaio, Coronel Estigarribia, as tropas invasoras se renderam ainda em agosto de 1865. Essas fotografias, tiradas em Porto Alegre, mostram soldados e oficiais paraguaios prisioneiros. Alguns ficaram no Brasil, muitos fugiram e voltaram ao Paraguai. Durante toda a guerra, a resistência e a dedicação dos soldados paraguaios surpreenderam os aliados. São fatores que contribuíram para a longa duração do conflito. Durante a guerra, manter os rios platinos abertos era fundamental para o Paraguai se abastecer. Mas a esquadra imperial brasileira controlava a navegação no Rio Paraná. Então, no dia 11 de junho de 1865, Solano Lopes tentou capturar as embarcações da Marinha Brasileira, comandadas pelo almirante Barroso. Esse confronto, decisivo para a guerra, foi a Batalha do Riachuelo. Aqui no Parque Vaporcuê, próximo a Assunção, estão os restos de alguns barcos que participaram dessa batalha. Está do lado de um navio que participou da Batalha Naval do Riachuelo, do combate do Riachuelo. É impressionante. As crianças correndo, as crianças passando ao lado de um documento desse tamanho, é algo indescritível, é muito bom, é muito bom. No Rio Paraná, próximo a Corrientes, os paraguaios tentaram um ataque surpresa à Marinha Brasileira. Mais moderna e bem equipada, a esquadra imperial reverteu a situação. A força naval paraguaia foi praticamente eliminada. Ainda era junho de 1865 e a guerra estava apenas começando. Mas depois da Batalha do Riachuelo, o destino do Paraguai estava selado. Sem o acesso ao rio, o país não poderia mais receber nem armas e nem produtos do exterior. Com a derrota em Riachuelo e a rendição em Uruguaiana, os paraguaios recuaram. Em novembro de 1865, deixaram Corrientes voltando para o seu território. Os aliados então prepararam a invasão ao Paraguai. Bombardearam a fortaleza de Itapiru, na fronteira, e no dia 16 de abril de 1866, cerca de 60 mil homens cruzaram o Rio Paraná em apenas uma noite. A primeira base aliada no Paraguai foi na pequena Passo de Pátria. Hoje, a cidade tem cerca de 2 mil habitantes. Na época da guerra, mais de 60 mil pessoas viveram na região. Cercados pelo Chaco, pântano de vegetação espessa e grandes alagados, os aliados desconheciam o terreno e tinham enormes dificuldades para movimentar as tropas. A gente está aqui no Estero Belaco, mas o que é um esteiro, esse terreno? Como é que é isso aqui? Bueno, este es el gran Estero Bellaco. Aquí se desarrolla la primera batalla paraguaya en territorio paraguayo. El Estero Bellaco es muy fongoso, es un estero que tiene mucho junco, mucho pirí. Entonces cuando más se transita, por ejemplo, se pone más feo porque es un embalse, ¿verdad? No se podía transitar fácilmente, por eso se abrieron los pasos. Entonces por eso sobre el Estero Bellaco hay muchos pasos, así como Paso Carreta, Paso Canoa y Paso Sidra. Ese era el camino real que unía Paso de Patria con Humaitá, es el viejo camino. Quando a gente vê nos livros a impressão de que as batalhas são distantes umas das outras, mas não, os territórios são muito próximos uns dos outros das batalhas. Sí. La distancia, por ejemplo, de Tuyutí a Yataiticorá, por ejemplo, es de 2 kilómetros. La distancia del Estero Bellaco a Tuyutí ya es más o menos a 200, 300 metros nomás.
y Boquerón del Sauce más o menos un distante de 1,5 km a 2. Estacionados na região, os exércitos aliados montaram o acampamento de Tuiuti, o maior de toda a guerra. O presidente Solano Lopes queria impedir que os invasores se fixassem nesse local e partiu para a ofensiva. Em 24 de maio de 1866, Solano Lopes ordenou um ataque surpresa ao acampamento de Tuiuti. Por horas, as tropas combateram na maior batalha já ocorrida na América do Sul. O efetivo paraguaio em menor número não resistiu ao contra-ataque. Cerca de 6.000 homens foram mortos e outros 6.000 presos ou feridos. Do lado aliado, as perdas giraram em torno de 4.000 pessoas entre mortos e feridos. O exército paraguaio perdeu aqui os seus melhores homens. Esse é o marco dessa Batalha do Tuiuti, que aconteceu aqui nesse terreno. Sobre ela há o relato de Dionísio Cerqueira, um voluntário da pátria brasileiro, que é impressionante. Os batalhões avançavam. A artilharia rugia rápida, infatigável, a revólver era um contínuo trovejar. Cornetas soavam a carga, lanças se enristavam, cruzavam-se as baionetas, rasgavam-se os corpos sadios dos heróis. Espadas brandidas a 2 mãos abriam crânios, cortavam braços, decepavam cabeças. Era noite quando voltamos ao acampamento. Perto da minha barraca estava estendido com os miolos de fora um amigo de infância, o tenente de voluntários Emídio de Azevedo Monteiro. Ajoelhei-me ao seu lado, apertei-lhe a mão gelada e dei-lhe um beijo de adeus na larga testa ensanguentada. Ler esse relato, estando aqui, onde ele aconteceu, é muito forte, é muito impressionante. Como é que eram as guerras? Tinha um enfrentamento dos exércitos, uma grande batalha e decisiva, e depois disso, a guerra tinha terminado. No caso do Rio da Prata, sempre tinha sido assim. E aí, no caso do Paraguai, não vai ser assim, porque tem a derrota em Tuiuti, mas o Paraguai tem o Humaitá, um sistema defensivo formidável para a época e ainda cercado de pântanos que os aliados não conheciam o interior do Paraguai, não tinham mapas, não sabiam de caminhos, não sabiam como chegar ao Humaitá. E aí não tem como avançar, eles ficam parados. Então, a partir desse momento, no Rio de Janeiro e também no Rio da Prata, começa a desconfiança que essa guerra já durou demais, porque você esperava uma guerra rapidíssima. Já houve a derrota, a grande batalha, e ainda a guerra não acaba. Em junho de 1866, os primeiros fotógrafos chegaram ao acampamento aliado. Na Biblioteca Nacional do Uruguai, conhecemos as fotografias da empresa Bates Company de Montevidéu. Suas imagens de soldados feridos e de cadáveres deram uma nova feição à guerra. A morte nos campos de batalha perdia o semblante de heroísmo e ganhava a face do horror. O que essas imagens contam pra gente do cotidiano de uma guerra? Hay muchísimas cosas que uno puede observar detenidamente en cualquiera de estas imágenes. Por ejemplo, ahí vemos cómo los cañones se mezclan con elementos de la vida cotidiana del soldado, como es una carpa donde dormían y donde comían, donde se protegían de las inclemencias del tiempo cuando llovía. Esas fotografías relataban no solamente los aspectos de los soldados, sino también que hacían ver en muchas de estas imágenes la crueldad de una guerra. Como por ejemplo una fotografía cuando aparece un montón de cadáveres paraguayos. Esa y otra fotografía más de las mismas características nos dan una visión muy macabra de lo que es un conflicto bélico. E uma empresa se estabeleceu para tirar fotografias da guerra. Qual era o interesse de uma companhia como a Bates em se estabelecer num território de guerra? Bueno, la guerra ahora estaba localizada en territorio paraguayo. Y a ese lugar acudieron, en principio, un fotógrafo, que era Javier López, fotógrafo acreditado por la firma Bates y compañía, con la idea de sacar una serie de imágenes y comercializar. E ela nos permite estar quase que presentes naquele cotidiano da época. La fotografía, al contrario que un grabado, que un dibujo, que es la obra de un artista, estaba diciendo lo que estaba ocurriendo en el momento. Tenía un efecto que otro soporte iconográfico no tiene. La fotografía hablaba de un realismo
el impacto visual de una imagen fotográfica es muy fuerte, muy grande. Esse tipo de foto, Alberto, ela mostra a verdade ou ela constrói uma memória? Bueno, esta es una fotografía de retrato. Ellos están posando para la cámara fotográfica. No están realizando una tarea cotidiana. Exactamente. Ellos allí están siendo fotografiados para perpetuarse en el tiempo. Qual é o valor histórico desse acervo do Bates hoje? Las fotografías de Bates y compañía han sido las más trabajadas hasta ahora. El valor es muy grande, Hoy podemos, a través de la fotografía, conocer aspectos de esa guerra del ayer tan desconocida. Em poucos meses, os aliados conseguiram seguidas vitórias no Paraguai. Solano Lopes tentou negociar um acordo com o presidente argentino Bartolomeu Mitre no famoso encontro de Taiti-Corá, que está registrado nos arquivos do Museu Mitre em Buenos Aires. Esse documento é uma carta diplomática onde Mitre se dirige aos seus diplomatas pedindo opinião sobre as posições propostas por Solano Lopes em Taiti-Corá e perguntando qual é o limite da sua atuação para negociar com Solano Lopes condições para uma paz. O desejo de Lopes, e provavelmente também da Argentina, é que se negociasse uma paz com a Argentina, mas os termos do Tratado da Tríplice Aliança não permitiam que isso acontecesse. E há um trecho do documento em que isso fica muito claro, em que ele diz: a questão está em que nós cremos que pelo tratado se pode tratar com Lopes de comum acordo entre os generais, mas o Brasil sustenta que não pode tratar-se com Lopes em nenhum caso. Não querem tratar sem a separação dele da presidência do país e a organização de um governo livre, o que agora não é uma hipótese. Então, não é possível discutir. É melhor deixar as coisas acontecerem. É emocionante você poder ter em mãos um documento do primeiro presidente da Federação Argentina e nos seus tratados e nas suas colocações enquanto general em chefe das forças do Tratado da Tríplice Aliança, da Guerra da Tríplice Aliança. Tuyutí es el tercer ejército paraguayo destrozado, ¿verdad? El primero fue Uruguayana, el segundo fue Riachuelo, donde muere la Armada, lo que parecía la Armada paraguaya. Y Tuyutí sacaba el último ejército formado como ejército, ¿verdad? Entonces, bueno, suponían que López ya iba a aceptar el armisticio y ya iba a aceptar la derrota, ¿verdad? Incluso la oferta que traen es que se vaya a Europa, ¿verdad? Y al final López dice no, ¿verdad? Pero eso es lo incomprensible, o sea, desde Tuyutí a Cerro Coraje ya no se entiende la guerra, ¿verdad? Porque eso es destrucción pura, destrucción del lado de las tropas aliadas y destrucción del mismo lado paraguayo. Eso ya es pura matança sem nenhum sentido. Aí já não houve batalha. No próximo episódio da série A Última Guerra do Prata, o avanço das tropas aliadas para no sul do Paraguai. O desconhecimento do território, as disputas políticas entre os comandantes aliados e a resistência dos paraguaios empurram a guerra para o seu terceiro ano. Vamos conhecer os impactos da vitória paraguaia em Curupaiti e da chegada do Marquês de Caxias ao fronte. Ele assume o comando e leva os aliados até Assunção.